Bom, nós vamos à segunda parte agora da aula sobre analgésicos. E agora nós vamos falar sobre os analgésicos opiáceos ou opioides, tá? Vocês vão entender por que tem essa flor aqui. É uma flor muito bonita, que na verdade ela dá a origem ao ópio, que é a substância que dá origem, né, às medicações opioides. Então, os analgésicos opiáceos, eles são derivados da papoula. É um tipo de papoula, que é o papaver somnífero, que tem ação analgésica, narcótica e hipnótica, tá? Então, da papoula é extraído o ópio, que é essa substância leitosa, tá? É feito nesses botões após a floração. Então, é feita uma incisão aqui na cápsula da papoula e que sai o látex, que é chamado de ópio. Nesse látex, né, 12% em média é feito de concentração de morfina, tá? As outras medicações vão ser derivadas da morfina. Então, a substância natural, que é o fármaco opioide natural, é a morfina, que é extraída diretamente do látex, que é o próprio ópio, né, da cápsula da papoula, enquanto ela tá assim fechada depois da floração. O ópio, então, é essa substância leitosa que contém aproximadamente 12% de morfina. Para ser retirado outras substâncias da morfina, é preciso um processo químico, tá? Geralmente ele é um processo simplificado, onde vai quebrando a molécula até ter as outras substâncias. Quais são essas? Por exemplo, a heroína, que é uma substância sintética, e outros opioides sintéticos de uso medicinal. Mas também nós temos o uso indiscriminado, que se tornou um problema de saúde pública, que é o abuso dessas substâncias, tá? É, as medicações extraídas do ópio, como a morfina, elas são utilizadas principalmente na terapia da dor crônica ou a dor aguda severa, moderada a severa, ou seja, de alta intensidade, o que a gente chama, tá? Porque senão tem outras terapias, tem outras medicações que são indicadas de primeira escolha. A morfina e a heroína são as principais drogas extraídas da papoula, utilizadas como droga recreativa e droga de abuso. Eu vou falar um pouco mais aqui pra frente. Então, assim, começando com os analgésicos opiáceos, quais são as principais características gerais dos analgésicos opiáceos? Primeira coisa, eles são indicados para tratamento de dor moderada e dor severa, tá? Dor leve a moderada, a gente entra com aqueles outros analgésicos que nós vimos anteriormente, tá? E dores que não passam com aqueles analgésicos de primeira escolha, aí os opiáceos, eles entram como indicados. Algumas dos sintomas, né, dos efeitos colaterais que essas medicações produzem são euforia, sono profundo, intenso, analgesia, supressão da tosse, que é uma coisa esperada, tá? E também é indicado para impedir diarreia crônica, tá? Então, essas são alguns efeitos não contraindicados, são alguns efeitos esperados dessas medicações, certo? Então, essas medicações, elas estão disponíveis tanto via oral, tanto intravascular, a via intratecal, que eu vou mostrar ali na frente, e via transdérmica, que é sobre a pele, tá? Quando usado via peridural, produz analgesia sem causar bloqueio motor ou simpático, certo? Atravessa a barreira placentária, então é uma medicação perigosa, né? Para utilização em gestante. Tem que ter indicação e critério. É lipossolúvel, ou seja, ela tem maior agregação aos receptores sanguíneos e apresenta rápido início de analgesia e curta duração de ação. Então, eu tenho um pico alto de analgesia e uma duração mais curta, ao contrário de outros analgésicos que eu tenho uma duração mais prolongada. E aí, por que eu coloquei esse sinalzinho de alerta aqui? As medicações
Todos os fármacos analgésicos opiáceos, eles podem causar dependência e também tolerância, e eu vou explicar a diferença desses dois termos, e podem provocar depressão respiratória e liberação histamínica importante, onde o paciente pode ter uma reação anafilática. Dependência é depender cada vez mais de uma dose superior para ter efeitos do fármaco. Tolerância é você ter uma dose residual ali e você precisar dessa dose cada vez mais alta, porque a dose anterior já não faz mais efeito. Você tolera aquela dose, tá? E você depende cada vez mais dela para estar no estado normal. Essa é a via intratecal que eu falei para vocês, então ela vai diretamente no líquido cefalorraquídeo ou raquidiano, né? Então, essa é a via, e ela produz analgesia sem provocar perda de movimento, tá? Sem bloqueio motor. Então, é entre o espaço subaracnoide ou raquidiano intratecal. E ela evita a barreira hematoencefálica, certo? Por isso que daí é indicado nos casos, uma das medicações que podem ser utilizadas na dor do parto, tá? Então, os analgésicos opiáceos, eles têm uma série de efeitos colaterais. Então, é relatado, por exemplo, o prurido, que é a coceira, a constipação intestinal, retenção urinária, reação histamínica, náusea e vômito, sonolência intensa, depressão respiratória, porque diminui, né, a força dos músculos respiratórios, então abaixa a função respiratória e pode entrar em depressão respiratória. Faz queda de pressão, porque relaxa a musculatura lisa dos vasos, faz laringoespasmo, ou seja, dilata a laringe, faz rigidez muscular, por isso que às vezes provoca espasmo, né? Por isso que provoca abalos musculares e também pode causar tolerância e dependência. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, a codeína é um derivado, então, inclusive tá aqui, ó, não pode usar em criança e nem gestante. Então, assim, ó, a codeína, ela é uma medicação muito bem indicada para aquela tosse persistente, aquela tosse incomodativa, onde não se tem a instalação de um micro-organismo viral bacteriano, tá? Aquela tosse que é produzida por estímulo neural, assim. Então, ela vai direto no produtor, direto na via neural responsável pela tosse, e ela bloqueia aquele emissor de sinal, tá? Então isso é, é bem indicado. A primeira medicação, então, o primeiro opioide que a gente vai falar é a morfina, que é a mais comum. Então, vocês podem ver que ela está disponível em de todas as formas de via de administração. As mais comuns, tá? Com certeza, endovenosa, a primeira de escolha, tá? E intramuscular, porque a literatura fala que as vias parenterais elas são mais seguras para morfina, porque a via oral ela vai passar por mecanismo de biotransformação. Então você vai perder a propriedade da morfina, tá? Mas mesmo assim ainda faz efeito. Então, por exemplo, de dor severa, do câncer, por exemplo, né? Em pacientes oncológicos, né? Então, geralmente faz dose endovenosa ou intramuscular, só que mantém uma dose de suporte ali via oral. Mas vamos lá. Esse é o primeiro frasco de morfina que é guardado, né? Que foi isolado do ópio mesmo. Foi a primeira vez que foi isolada a morfina do látex da papoula, tá? Isso foi em 1804, então faz muito tempo já. Então é uma medicação que já está bem avançada, é uma medicação bem segura de se trabalhar quando você trabalha com a dose e a indicação correta, tá? Foi isolado por um cientista, médico, fisiologista e biólogo e tudo que era antigamente, que é o Frederick Sertner, que ele deu o nome, na verdade foi nomeada um tempo depois somente de morfina,
E, como eu falei, ela tem uma meia-vida muito curta, ela tem um pico de efeito rápido e intenso, só que ela tem uma meia-vida curta. Então, para pensar, uma medicação que provoca euforia, relaxamento, tudo mais, que tem um pico rápido e uma meia-vida curta, é muito fácil de provocar dependência, tá? A excreção dela é 90% renal e 10% biliar, então a maioria é pelo rim. Então, tem que tomar cuidado com pacientes renais, tá? E assim, eu coloquei morfenil e dolomorf, mas o nome mais comum que vocês vão ver, e vocês vão ver bastante, é a morfina, tá? Não é assim uma coisa que nunca se vê, na verdade se vê muito, principalmente paciente pós-cirúrgico, é o de morf, ok? Então eu coloquei aqui, o nome da morfina foi dado porque foi relacionado a... Pera lá. Foi relacionado ao deus do sono, que é o Morfeu, então foi feita uma alusão de que quando você administra a morfina numa pessoa, a pessoa recebe a morfina, ela faz uma expressão de adormecimento semelhante ao deus Morfeu, que é nessa imagem aqui. Então ela desmaia dessa forma assim. Não é bem assim na prática, não fica tão bonito assim a posição. Na verdade, a pessoa cai a cabeça e é isso. E tem que estar deitada, porque senão cai mesmo. Mas por isso que ela recebe esse nome, por conta do deus Morfeu, que é o deus do sono, tá? Os principais efeitos colaterais da morfina, então, são palpitação, hipotensão, bradicardia, retenção urinária, anorexia, tremores, todos esses, e eu vou dar ênfase aos principais. Hipotensão, bradicardia, que é a redução, né? Todo mundo já tá sabendo, já tá craque nisso, que é a redução da frequência cardíaca, tá? Tontura, cefaleia pode apresentar, redução da motilidade no trato digestivo. Que me alerta aqui? Paciente idoso, tá? E dependência, tá? Supressão da tosse às vezes é um efeito esperado. E a tolerância não é esperado. Então, tolerância e dependência. Até alguns vão ficar vermelho aqui. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com esse broncoespasmo, com essa hipotensão, com essa liberação de histamina aqui, porque pode levar o paciente a uma depressão respiratória e cardiovascular muito intensa, tá? E isso é um risco até o paciente é potencialmente fatal, inclusive. E aí, quais são os cuidados de enfermagem, então? Que eu posso proporcionar específico em relação à morfina. Primeiro, se for intravascular, se for endovenoso, eu tenho sempre que diluir na concentração de 0,1 a 1 miligrama por ml. Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, a ampola, as ampolas mais comuns que a gente tem é de 0,2 miligramas a 10 miligramas, tá? E geralmente a gente dilui numa seringa de 10 ml. Então, por exemplo, se eu tenho uma ampola de morfina de 10 miligramas por ml e ela vem 1 ml e eu completo com 9 ml de soro fisiológico, 9 mais 1, 10, uma seringa de 10. Se ela tem 10 miligramas por ml, nessa diluição que eu fiz, eu vou ter 1 miligrama por ml. Por que eu tô explicando isso? Porque é muito comum a gente pegar a prescrição assim, ó, de morfe ou então morfina, 10 miligramas, diluir para 10 ml para 10, e não com 10, para 10, é para completar 10 ml na seringa. Diluir para 10 e administrar 3, entendeu? Então, eu preciso diluir para saber quanto que eu vou ter dentro da seringa para poder administrar. Então, ela precisa, eu nunca, jamais posso fazer ela direto, senão eu faço uma depressão respiratória e eu coloco o paciente em parada cardíaca, tá? Aumentar a atenção ao uso em idosos. Então, por exemplo, idosos que fazem uso contínuo da morfina, então eu preciso orientar que ele beba bastante água, que ele faça uma dieta rica em fibras, tá? Porque senão ele vai ter parada do trato do funcionamento da motilidade intestinal dele. Ele vai ter uma constipação muito severa,
tá? E ele corre o risco de fazer um ilho paralítico e ele não ficar uma constipação e ter que ir para o hospital fazer uma lavagem, por exemplo. Então, assim, eu preciso fazer esse tipo de orientação e observar, se ele estiver internado, eu preciso observar sinais de redução de motilidade intestinal. Observar alterações de nível de consciência. Eu vou lá, administro no paciente, viro as costas, sai e não volto mais, né? Ele tá sem acompanhante e eu não sei mais o que está acontecendo. Às vezes o paciente está rebaixando, que a gente fala, caindo pressão arterial, caindo frequência cardíaca e eu não tô sabendo, né? Não tô vendo. Então, assim, se tiver com acompanhante, orienta o acompanhante a avisar, né, qualquer alteração de nível de consciência, sonolência intensa, tá? Por isso que eu já coloquei aqui, mensurar pressão arterial e frequência cardíaca a cada 2 horas, para ver se ele não tá rebaixando, certo? Essa aqui é a ampola que a gente sempre vê no hospital, que é o sulfato de morfina. Quais as formas farmacêuticas que ela vem apresentada? Então, a gente encontra comprimido, solução oral é menos comum de utilizar, cápsula pode ser utilizada também, e solução injetável, que é o que eu falei, de 0,2 e 10 miligramas por ml. Bom, então nós vimos a morfina, que é o principal, que é a direta extraída do ópio, tá? Nós temos também a codeína, que é 12, acho que, se eu não me engano, é 12 vezes mais fraca que a morfina. Então, existe uma tabelinha de equivalência entre a codeína e a morfina. Então, por exemplo, eu preciso ter 200 miligramas de codeína para eu atingir 10 miligramas de morfina, certo? Então, a dose ela é bem diferente. Ela é bem mais... ela é bem inferior, tá? Então, também é um analgésico, assim, já recomendado mais para dor leve a moderada do que moderada a severa, tá? E a solução de codeína é a que é a principal utilizada para controle de tosse, daquela tosse persistente que as pessoas que ficam... e não tem nenhum problema aparente, tá? Essa tosse, na verdade, ela tem literatura que está relacionada a ela com o emocional. Então, tem pessoas, por exemplo, que vão fazer uma apresentação e elas ficam nervosas e elas começam com a tosse. E fica... E, né, entra naquela falta de ar e aquela dificuldade de falar e ter desempenho. Idosos também têm essa tosse persistente e não tem nenhum problema instalado. Agora, é muito perigoso você utilizar a solução de codeína para tosse persistente e você ter um micro-organismo instalado, porque você vai fazer supressão daquele tecido, supressão do mecanismo que faz a tosse. Na verdade, a tosse é um sinal de alerta, né? Então, assim, se você tem um micro-organismo ali, uma bactéria, por exemplo, uma infecção bacteriana instalada que está produzindo tosse, pneumonia tem tosse, tuberculose tem tosse, todos são causados por bactérias, né? Então, e você utilizar, você está inibindo a tosse e aquele processo de infecção, ele vai continuar ali no ciclo dele funcionando. E aí ele vai estar mascarado, você não vai identificar, tá? Por isso que tem que tem que ter uma avaliação boa antes de prescrever. Geralmente ele é combinado com paracetamol, como eu falei para vocês quando eu falei do paracetamol, que é opaco, né? Que daí um potencializa o efeito do outro. E assim, gente, 500 miligramas de paracetamol e 30 de codeína, então é uma medicação forte, tá? O mais comum conhecido, mais famoso, é o Tilex e o Paco, tá? Mas vocês vão ver também o Codein e o Codatem. Tem o Vicodil também, tem uns que falam Vicodil, Vicodil, e ele é mais caro, que eu saiba, né? E tem o Codex. Tá. Qual que é o risco da utilização da codeína, que é a metilmorfina, tá? É a morfina mais quebrada. Risco de constipação intestinal. Então, apesar de ser bem utilizada para controle de diarreia crônica, tem o risco de constipação intestinal porque é absorvido pela microvelocidade do intestino. Então, você tem ação direta na célula do intestino, nas células nervosas do intestino, tá? Além disso, ele faz um relaxamento de musculatura. Então, você pode ter uma parada ali da motilidade intestinal. Risco de desorientação, ansiedade, sedação
e dependência, tá? Então, a pessoa, depois que ela utiliza, ela pode ter, vamos supor que ela fique um período internada e ela vai ficar em uso constante. Então, tem que controlar muito bem isso para ela não desenvolver uma certa dependência daquela substância ali para o bem-estar dela. Ó, então ela é encontrada no ópio, ela é direta, ela é natural, tá? A codeína e a morfina são os únicos dois princípios extraídos diretamente do ópio, certo? Ela está em concentrações, então, de 0,9 a 3%, né? Bem menor, que a morfina é 12%. Ela tem efeito analgésico, porque ela é transformada em morfina no fígado, e aí eu tenho uma informação aqui, de que aproximadamente 10% da população caucasiana, que é a população branca, né, não tem enzima conversora de codeína em morfina no fígado, certo? Então, pode ser que essa medicação apresente um efeito potencializado ou, na verdade, um efeito também reduzido, porque ela não foi transformada em morfina, então não vai ter efeito terapêutico, tá? Porque ela pode não ter a enzima que faz a transformação de metilmorfina em morfina no fígado. O efeito antitussígeno é por supressão do sistema nervoso central direto nos emissores dos nervos que produzem a reação da tosse. O efeito constipante ou obstipante é por ação dos receptores nas células intestinais. E essa medicação, assim como as outras também, os outros opioides, interagem com medicações que têm o radical, ou seja, o final da palavra, azepam. Clonazepam, lorazepam, clonazepam, lorazepam, ou seja, todos esses azepams, que eles são chamados benzodiazepínicos, tá? Que são de controle de ansiedade. Essa aqui é a enzima conversora, então, como eu falei, aproximadamente 10% da população não transforma, tá? Metilmorfina, que é a codeína, em morfina. É contraindicado para crianças no pós-operatório de amidalectomia e adenoidectomia, tá? Cirurgia de amígdala e adenoide. Em idosos, tem risco de depressão respiratória, porque eles já têm o funcionamento da musculatura reduzido, e ilho paralítico, que eu já citei ali atrás, que é a obstipação intensa, tá? Em casos de insuficiência hepática e renal, tem que se utilizar uma dose de pelo menos 40%, ou seja, menos da metade do que a dose usual de um adulto saudável. Em gestantes e parto, é uma medicação que não é recomendada porque atravessa a barreira placentária, então tem que ter muito critério, tá? Dor severa, geralmente vai ser utilizada a morfina, e também, na verdade, se for identificada no organismo, a metilmorfina não é considerado doping, tá? Em casos, por exemplo, de esporte, de atletas, ou então de motoristas, né? E outras profissões. Mas se for encontrada na urina como morfina, que vai ser, na verdade, é excretada, né? Ela vai ser excretada como morfina, porque ela vai ser metabolizada no fígado. Então, daí é considerado doping, tá? Então, tem que tomar cuidado nisso. Então, uma pessoa pode ser impedida de exercer a sua profissão. Como eu falei, a gente tem aqui o epitélio do intestino, que são as microvilosidades, rede nervosa em amarelo, capilares sanguíneos em vermelho, capilares venosos em azul, arterial em vermelho. E que mais aqui? Então, ó, essa aqui são as micropartículas, esse em branco são as micropartículas do medicamento. Então, o medicamento vai ser rapidamente absorvido pelo intestino e vai ser o primeiro tecido que vai ser atingido. Aí eu coloquei aqui quais são os cuidados de enfermagem específicos que a gente pode trabalhar no uso da codeína. E tem bastante gente que usa codeína para dor crônica, tá? A nível de atenção primária. Então, primeiro, é orientar o paciente sobre a possibilidade da constipação intestinal e que ele informe o profissional de saúde para que seja trabalhada a melhor forma dele combater esse efeito colateral, tá? Porque pode se agravar muito. Então, como? Primeiro, fazer a recomendação de uma dieta, né, rica em fibras e também ingestão de bastante água, certo?
Outra coisa, observar nível de consciência, sedação e padrão respiratório, tanto paciente que está a domicílio, tanto paciente que está internado em enfermaria de hospital, tá? E no histórico de enfermagem, precisa identificar se o paciente já tem alteração intestinal, se ele tem alguma ocorrência de estreitamento do lúmen da uretra e também se ele tem hipertrofia prostática, porque esses quadros podem ser agravados. Dando sequência, então, o terceiro opioide que nós vamos falar é a metadona, tá? Também é um opioide bastante difundido, bastante conhecido. Ele é bastante semelhante à estrutura da morfina, age diretamente no sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal, ou seja, no centro do funcionamento do sistema nervoso. Ele faz analgesia, ele é indicado para analgesia em dor severa, tá? E a metadona também é utilizado no protocolo de sedação. Ele tem efeito em via oral de 30 minutos e aproximadamente de 1 minuto, mas ela na verdade é quase que imediata, tá? Quando é por via endovenosa. O pico de ação da metadona via oral é de 4 horas e eliminação em 8 horas, ou seja, é curto também, não tão curto quanto a morfina, né? Mas é curto. Excreção renal, toma cuidado com pacientes que têm insuficiência renal. E é uma medicação que é utilizada em clínicas, por exemplo, de reabilitação, até enfermaria, que é utilizado para desintoxicação por heroína. Então, indivíduos que são dependentes de heroína, é utilizada a metadona com doses mais baixas, cada vez mais baixas, né, para substituir o efeito da heroína. Claro que vai ser com bem menos intensidade, só que esperando um efeito terapêutico até ir reduzindo a dose e até o paciente conseguir ficar sem a medicação, tá? Essa aqui é uma informação, ela é bem específica, porque também pode ser que vocês vejam em centros de reabilitação, até do próprio município, que utiliza a metadona como terapêutica de desintoxicação. Quais são as principais reações adversas, então? São semelhantes à morfina e à codeína, tá? Mas com algumas diferenças. Pode produzir euforia, disforia, que é o descontrole das emoções, dor de cabeça, boca seca é muito relatado, a constipação também, pelos mesmos motivos que eu acabei de citar, arritmia, palpitação é a sensação do coração batendo na parede do peito, tá? TAC ou bradicardia, então a frequência cardíaca pode subir demais ou baixar demais. E aí tem a diferença da retenção urinária, tá? Que os outros não é muito comum provocar, apesar da codeína pode provocar redução do lúmen da uretra, tá? Mas tem esse caso da retenção urinária, pode provocar coceira, urticária, baixa concentração de potássio e também depressão respiratória, dependendo da dose que for utilizada. Bom, continuando falando da metadona, então, quais são as características? Ela liga-se à albumina, né? Voltando lá atrás na aula de farmacocinética e farmacodinâmica, a albumina é a proteína principal que carrega a molécula dos medicamentos. Ela é lipossolúvel, ou seja, a biodisponibilidade da metadona vascular endovenosa é alta, tá? Cerca de 90%, pode chegar a 90%. Então, foi encontrado em pacientes em uso de metadona concentrações tissulares, ou seja, no tecido do pulmão, fígado e rim. O que significa isso? Que forma que o uso da metadona, ele fica com uma certa quantidade de medicamento depositado nesses tecidos, tá? O que significa? Que vai ser preciso cada vez mais doses para, se for o efeito, né, analgésico, cada vez maior a dose para fazer efeito, certo? Então, ó, e também em casos de gestação e lactância não é indicado, é contraindicado, porque atravessa a barreira placentária, então pode atingir o feto e é excretado pelo leite materno, tá?
Os cuidados de enfermagem relacionados à metadona é, primeiro, monitorar a pressão arterial e os demais sinais vitais para ver se não está tendo queda de pressão arterial fazendo hipotensão grave. Ter certeza que o paciente não vai operar nenhuma máquina, não vai trabalhar com máquinas pesadas, trabalho pesado, não vai dirigir, ele não pode de forma alguma porque ele fica com reflexo reduzido e ele fica também com as capacidades reduzidas, então ele pode sofrer um acidente grave, né, potencialmente fatal. Verificar o histórico de alergia, tá? E também verificar se o paciente é o usuário de álcool, que vai potencializar o efeito, e se eu potencializo o efeito, eu posso fazer uma depressão respiratória muito intensa e levar o paciente a um quadro grave, tá? E benzodiazepínicos, que são os azepams, que eu falei para vocês, principalmente clonazepam, lorazepam, porque eles também fazem depressão do sistema nervoso central. Os dois junto combinado, eles deprimem o sistema nervoso e entram num quadro de urgência, tá? E o nome comercial mais comum é o Mitedon. Agora nós vamos falar sobre uma medicação que é muito comum utilizada, principalmente nos pronto atendimentos, em unidade básica de saúde também, que é o tramadol, né? Que é o cloridrato de tramadol. Ele está disponível tanto via oral quanto intramuscular endovenoso, mas o que a gente mais utiliza é endovenoso, porque é uma medicação potente e por isso é recomendado que ele seja diluído, tá? Então, eu coloco aqui que quando for fazer endovenoso, o tramal, né, que é o que a gente chama, ele deve ser diluído em soro fisiológico, 0,9%, em pelo menos 100 ml. E a administração ela deve ser longa, tá? Demorada, de 30 a 60 minutos. Porque produz como principal efeito colateral náusea e vômito, certo? E a pessoa ela vai sentir dor também, ela vai sentir um mal-estar muito grande. A dose pode variar entre 50 e 100 miligramas, também atravessa a barreira placentária, ou seja, tem que ter critério para recomendar para gestante. Também é um medicamento derivado, ele é sintético, ele não é extraído diretamente do ópio, tá? Ele é extraído por vias químicas, né? Transformação química laboratorial com outros recipientes, ou seja, misturado. E aí, para tratamento de dor moderada a severa, por exemplo, enxaqueca intensa, né? Crises, dor na coluna, dor no pós-operatório também é indicado. Aí, aqui eu vou mostrar para vocês. Inibe a recaptação neuronal de noradrenalina e serotonina. E depois eu vou falar também sobre a inibição da recaptação da endorfina, tá? E eu vou explicar o que representa isso na prática. Então, tem uma meia-vida de 5 a 7 horas, né? Também é relativamente curto. A biodisponibilidade é um pouco mais baixa e aqui eu coloco assim, que conforme você vai repetindo a dose, a biodisponibilidade vai aumentando. Ou seja, quando eu repito a dose do tramal, eu tenho cada vez mais medicamento disponível na corrente sanguínea. O que significa isso? Tolerância, tá? Então, eu tenho dose depositada no organismo, eu preciso depositar uma dose maior e eu vou mantendo aquele resíduo ali dentro do organismo. A próxima vez, ou então a próxima aplicação, a próxima administração, eu vou precisar de uma dose maior, senão não vai ter efeito, tá? Por isso que tem que ter bastante cuidado na utilização dessas medicações. Como eu falei, os principais efeitos colaterais são náusea, tontura e dor de cabeça, tá? Interagem com a carbamazepina, que é anticonvulsivante, podendo provocar convulsão, e a ondansetrona, que é antiemético, né? Contra vômito. Geralmente, quando vai utilizar para náusea, por exemplo, enxaqueca que tem na presença de náusea, em vez de usar a ondansetrona, usa o Plasio ou então bromoprida. Potencializa o efeito dos benzodiazepínicos, que, como eu falei, são depressores do sistema nervoso central, e também tem o seu efeito alterado com a utilização de álcool e outros opiáceos, ou seja, claro, se eu vou combinar vários depressores e estimulantes do sistema nervoso central, eu posso provocar um colapso do sistema nervoso do indivíduo, tá? Então, assim, no momento da administração, tem que tomar bastante cuidado, orientar o paciente, o acompanhante, se tiver presença de náusea e vômito, tá? Às vezes pode ser porque a medicação está correndo muito rápido.
Às vezes, só de você reduzir a medicação ali, a velocidade do gotejamento, já passa esses efeitos. O principal nome, então, encontrado é o o tramadol, e aí tem esses outros nomes que podem ser possível encontrar também. O Sensitran, eu já vi, só. Os outros eu nunca vi, mas tem na literatura, tá? Então, tramadol, Sensitran são os mais comuns, mas tem esses outros. Acho que por último, então, o fentanil, tá? O fentanil, ele é utilizado também em procedimentos cirúrgicos, né? Como analgésico associado a um anestésico. Ele está disponível via oral, endovenoso, intramuscular, sublingual e transdérmico também, que tem os adesivos, né? E o fentanil também é uma dose, também é uma medicação opioide sintética, com as mesmas características dos outros opioides sintéticos, com ampolas de 2, 5 e 10 ml, certo? E o nome mais comum é o nilperidol, o Drogesic também, e o próprio fentanil mesmo, tá? O fentanil se tornou droga de abuso, principalmente nos Estados Unidos e em alguns países da União Europeia. Aí eu coloquei aqui só a nível de curiosidade, né? Que agora já faz um tempo, mas a cantora Demi Lovato que teve uma overdose, e a overdose eles encontraram no sangue dela doses altas de fentanil e oxicodona. Oxicodona também é um derivado da morfina, tá? Do ópio. Quais são os cuidados de enfermagem que a gente pode oferecer, né? Proporcionar e intervir? Observar sinais de distensão vesical, então agora não é de contração, é de distensão vesical, tá? Orientar o paciente a comunicar à equipe caso tenha dificuldade em iniciar o jato da micção, justamente por conta da distensão vesical, tá? A distensão da bexiga, se ele está retendo urina. Monitorar sinais vitais, especialmente pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória, para ver se não está fazendo depressão respiratória. Aplicar escala de avaliação de dor antes e após a administração do fármaco, como eu falei para você ter noção da quantificação da dor, porque às vezes você pergunta para a pessoa e ela fala assim, não melhorou nada, só que a expressão dela, você verifica que os sinais que ela está apresentando são de melhora. Então, como você tem que fazer um controle muito rigoroso da dosagem que está sendo oferecida por conta dos efeitos colaterais, você precisa utilizar essas ferramentas para você conseguir acompanhar o quadro do paciente, tá? O fentanil já é hidrossolúvel, então vocês vão ver assim que, ó, via oral tem uma disponibilidade bem baixa, tá? De 50%, mas transdérmica e endovenosa é alta, né? 92%. A meia-vida biológica dela, então, é de 7 horas quando começa a ser eliminada, tá? Bom, a gente falou então de vários medicamentos potenciais de dependência e tolerância, lembrando que o conceito de dependência é diferente de tolerância, tá? Dependência é você depender daquela substância para você conseguir ter o seu dia a dia normal, e tolerância é você precisar de uma dose cada vez mais alta. Dá para acontecer as duas? Com certeza. Você pode precisar de doses cada vez mais altas para você poder manter aquele estado de, entre aspas, normalidade, tá? O que se diz? Uma pessoa dependente de morfina, por exemplo, ou então dependente tóxica de heroína, ela usa uma dose tão alta, que para uma pessoa que, vamos supor, nunca usou, seria fatal, né? Só para vocês terem noção da proporção do que eu tô falando de tolerância e dependência. Então, aqui eu trago uma imagem que é do livro da Farmacologia Ilustrada, que traz pra gente os principais efeitos, né, representativos
os principais sinais de dependência, tá? Por que que eu tô falando isso, né? Por que que eu tô explicando isso? Ah, mas eu não vou trabalhar com dependente. Se você tá trabalhando num hospital, se você tá trabalhando num pronto atendimento ou até numa unidade básica de saúde, você precisa saber reconhecer esses sinais aqui, porque às vezes o que a pessoa sente não é dor, é dependência. Então, às vezes você precisa conduzir esse paciente a uma terapêutica diferente do que ele está procurando, que é o tratamento de dor, né? E sim de dependência, tá? Então, quais são os sinais de. Quais são os sinais de. Sinais, agora me fugiu a palavra. Mas vamos vendo aqui que eu vou lembrando. Quais são os sinais que o paciente apresenta de dependência mesmo, como que é a palavra? Vamos ver os sinais aqui, eu vou lembrando. Então, assim, ó, até 8 horas que ele fica sem a medicação, sem a substância, ele começa a apresentar sinais de ansiedade e ele suplica, ele implora pela droga, tá? É, entre 8 horas e 24 horas sem a medicação, ele apresenta sinais de ansiedade, ele pode apresentar insônia, ele não consegue pegar no sono, distúrbios gastrointestinais, dores, né, no baixo ventre, dor de barriga, que eles falam, né, mas dor epigástrica, rinorreia, que é o aumento excessivo de secreção nasal, midríase, então você vai perceber a pupila bem dilatada, porque quando se administra as medicações opioides, você percebe que a pupila ela se contrai, tá? Então ele pode apresentar midríase e diaforese, que é suor frio, calafrio e tudo mais. Até 3 dias sem a medicação, então ele vai relatar sinais como sintomas como taquicardia, ele pode apresentar quadro de vômito, náusea. Por isso que imaginem, um paciente que está passando por uma retirada ou está fazendo. Eu não consigo lembrar a palavra. Ele tá. Ele tira a medicação de uma forma abrupta, em vez de ir reduzindo a dose da forma correta. Então, olha como é complexo. Imagina para um dependente como é complexo para ele ficar sem a substância. Por isso que entra com outras que tem dosagem cada vez menor, né? Então, a pressão dele pode subir, ele pode apresentar diarreia, pode apresentar sinais de febre, calafrios, tremores, né? Aqueles arrepios que a pele fica cheia de bolinhas, que chama pele de galinha, né? Convulsões e até espasmos musculares bastante abstinência, espasmos intensos. Abstinência. Então, esses aqui são sinais e sintomas de abstinência da medicação da substância, conforme o tempo que ele tá sem aquela substância, tá? Então, se for fazer a retirada da medicação, ela tem que ser gradual, reduzir cada vez menos a dose até parar a medicação, tá? E isso aqui também pode ser apresentado por pacientes que são dependentes químicos. Então, vocês percebem que os analgésicos, não só os opioides, tá? Mas os outros também. Mas principalmente os opioides, eles produzem um estado de euforia e bem-estar muito intenso e também provocam tolerância. Esses dois primeiros aspectos são o que levam ao uso abusivo de substâncias como codeína, morfina e heroína, principalmente morfina e heroína, tá? O Brasil não é um país tanto afetado quando comparado com outros, como, por exemplo, os Estados Unidos, tá? Aqui a gente tem outras drogas para se preocupar, como é o crack e como é a cocaína, tá? E outras drogas sintéticas aí que tem de monte, né? Porque na verdade a heroína e a morfina, quanto mais pura, é mais difícil de ser adquirida e é mais cara, né? Então aqui é um país que não é tanto afetado por isso, né? Mais na América do Norte. A heroína ela é mais utilizada, né, como droga de abuso e seguida da morfina. Então o que que se sabe, o que se imagina?
que o uso constante, né, e cada vez mais dessas substâncias inibe a produção de endorfinas encefalinas, que são chamados os opioides naturais, os opioides fisiológicos nossos, que são as substâncias que são produzidas, por exemplo, quando você faz uma atividade física, ou quando você tem uma notícia boa, ou quando você está feliz, enfim, né? Que são as substâncias do bem-estar naturais do organismo. Só que quando você usa muito essa droga, o organismo entende que você está recebendo, ele para de produzir. Só que quando você fica sem de uma vez, aí vem os sintomas da abstinência, porque você não vai ter mais a produção dos opioides naturais, tá? Isso leva a dois tipos de dependência: dependência física e dependência psicológica. A dependência física vai se manifestar em sintomas e sinais físicos, como tremores, calafrios, hostilidade, que é comportamento agressivo, e diarreia. E a dependência psicológica é o desejo forte e incontrolável de consumir a droga e ter a sensação de bem-estar de volta. Assim, finalmente, chegamos ao fim dos analgésicos, tá? Eu vou passar um material complementar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é um assunto bem interessante, né? Principalmente essa parte do cuidado que nós temos que ter, os cuidados de enfermagem relacionados aos opioides, que estão largamente sendo utilizados nos hospitais, pronto-atendimentos hoje em dia, ok? Eu fico à disposição para tirada de dúvidas. Até a próxima aula e um abraço.